cabocla de pena, soltei lá na mata pra ela trabalhar. Soltei minha cabocla de pena, soltei lá na mata pra ela trabalhar, pra ver a força que a Jurema tem, pra ver a força que a Jurema dá, pra ver a força que a Jurema tem, pra ver a força que a Jurema dá. Olá! Eu sou a Ava da Terra, seja bem-vinda, bem-vinda de volta. Essa é mais uma leitura oracular. Coletiva, intuitiva, atemporal. Seja lá quando você estiver vendo isso, talvez tenha uma mensagem aqui para você. Use a sua intuição, o seu discernimento, o seu bom senso ao receber essa leitura. Aquilo que fizer sentido e ressoar com o seu momento, você recebe e agradece. E o que não fizer sentido, você solta, tá bom? É um prazer estar aqui, toda desleixada. Ai, ai, ai. A mensagem é o que conta. E a mensagem me traz a gravar. Então, estamos aqui. Agradeço a presença de vocês. Deixem um like, deixem um comentário, se inscreva no canal, mande para uma amiga que você acha que vai gostar, ou que precisa, ou que deseja ouvir uma mensagem. Do oráculo das cartas. O Papa. Tá escuro, né? Aí, o Papa. Melhor? É. O Papa. Vamos falar de espiritualidade, falar de conexão. Rainha de Espadas. Peço à grande mãe que se faça presente nessa leitura. O enforcado nessa mesa. Para os ancestrais me ajudem a interpretar a torre com sabedoria e humildade. O Papa, a Rainha de Espadas, o enforcado e a torre. Tá vendo como uma pessoa tá caindo aqui na real? Olha lá. A Rainha de Espadas vem cortando aqui. O enforcado. Algo ou alguém. Pode ser você, quanto pessoa, se sentindo assim, ou pode ser uma situação na sua vida, mas algo que estava muito parado há muito tempo, que se colocou numa posição de estar parado, de espera, para pensar, para refletir, para encontrar certas respostas, né? O enforcado, ele se coloca numa posição desconfortável propositalmente para encontrar uma certa iluminação, para ver as coisas de uma maneira diferente. E a Rainha de Espadas é a rainha do conhecimento, da racionalidade, da lógica, né, do corte que precisa ser feito. Ela é muito saturniana nesse sentido. Então tem aqui, chega alguma informação, chega algum conhecimento, alguma iluminação, pode ser também assim, insight, no sentido de, nossa, isso estava bem na minha frente, no meu nariz, na frente do meu nariz eu não percebi. E é tão lógico, né? Mas tem alguma coisa que pode ser uma decisão também, né, de cortar alguma coisa. Mas eu vejo mais com a torre aqui, essa coisa do de repente, né?
Eu vejo mais algo chegando de sopetão aí, a ancestralidade, para alguns até a religião, né? Mas, assim, essa coisa da conexão aí com algo que te sacode, te tira do eixo aí. Pega algo que estava numa posição mais do que zona de conforto. Né? A zona de desconforto por opção da zona de conforto. Porque a torre sozinha é quando a vida te derruba. É quando a vida te chacoalha. Agora, o enforcado é o oposto. O enforcado é tipo, pô, tô aqui de boa, mó tédio, nada pra fazer. E aquelas coisas que eu tava pensando, aquelas questões, e aí você fica nas profundezas, sabe? Assim, mas de um jeito talvez obsessivo. E aí leva você a. Não, eu vou fazer, sei lá. Quando eu era crente, eu falava, não, eu preciso ir pro sítio e ficar orando 3 dias, jejuando, 3 dias sem comer, sem beber água, só orando. Né? Então é uma coisa assim de fazer algo extremo e se colocar numa posição de desconforto, tá vendo? Ele tá struggling, ele não tá bacaninha. Só que ele se colocou nessa posição. Ele a qualquer momento, ele mesmo se desamarra ali das árvores, né? Só que não é isso que acontece. Vem alguma outra coisa, vem uma informação, uma notícia, uma fofoca, uma mensagem, uma sabedoria, um conhecimento. Pode ser de fora, né? Você lê em algum lugar, ouvir alguém falar, ou pode ser de dentro, você tem um insight, de repente. Caraca! Tipo assim, tá no vaso, rolando a tela, de repente você vê alguma coisa que dá conecta alguma coisa assim, grandiosa, né? Com relação ao todo, ao coletivo, aos outros, a comunicar a sua verdade. Que, e aí corta, decepa, joga, cai por terra um outro aspecto que estava ali. Até embutido, ver essa palavra agora. Embutido de tão fixo, né? De tão preso, de tão enjaulado, de tão. É cativo mesmo, né? Mas de uma situação que você mesma criou. Caraca. E aí, tá bom, então vai cair aqui por terra, vai uma coisa que um conhecimento vai destruir, vai cortar a onda de uma outra coisa ou pessoa aqui. Algo que tá entalado, que se colocou nessa posição de entalado para 5 de copas. Talvez essa pessoa, ou esse aspecto, ele nasce nessa posição de se colocar nesse lugar de entrapment. Ai, gente, Luciana Gimenez total. Essa coisa de você se colocar numa posição de ficar revendo, revisualizando, revivendo, repensando. Às vezes é um fruto do 5 de copas, do luto, do arrependimento, de ficar chorando leite derramado. O que mais? O imperador. Por uma postura perdida, por um posto, um cargo, uma oportunidade que você perdeu de ter uma postura lógica e você não teve, uma postura humana e você não teve. As de espadas, é verdade esse bilhete, tem aqui realmente uma verdade, um conhecimento que chega. Muitas cartas ao mesmo tempo, não vou aceitar. Peraí, virá-las na mesma direção, virá-las. O que mais? 5 de copas, o imperador, as de espadas. O rei de espadas. Com a rainha de espadas e o as de espadas no fundo do maço, eu tenho os amãs, pajem de copas, cavaleiro de paus, a rainha de copas. Eita! Peraí, vamos lá, uma coisa de cada vez.
Tem uma pessoa sobre você ou é você em alguma situação da sua vida. Houve uma perda. Aí vem um arrependimento, luto, e aí você fica revivendo aquilo. Mas a perda pode ter sido uma pessoa, de fato, assim. Ou perda, caiu aqui os 5 de ouros. Com a roda da fortuna aqui no maço. Tem aqui em absoluto a perda de uma postura. O imperador é alguém que assume posturas, que toma atitudes, que governa. Né? Então, é como se essa notícia, esse conhecimento, o que será que chega, cobra um preço caro porque destrói alguma coisa, tira algo do lugar, te dá um susto, basicamente, porque isso daqui, novamente, não foi a vida que te colocou nesse lugar do enforcado aqui, seja lá o que é isso pra você. Só que chega aí uma informação, uma verdade que te torre total, te tira do eixo, te joga no abismo. E é como se pegasse a tristeza da perda de uma postura, de uma posição, de um cargo, de uma autoridade, de um domínio, e transformasse isso em inteligência, em coragem. Teve uma falta aqui, né? Como eu falei antes, teve uma falta aqui que foi essencial para um processo de desenvolvimento pessoal. E aí no fundo do maço a gente tem os amantes com o pajem de copas, o cavaleiro de ouros e a rainha de copas. Então aí já é uma outra situação. 2 de ouros, 3 de paus, 4 de paus, 2 de copas. Aonde tem 2 pessoas interessadas em uma outra pessoa. Então não sei quem é você da situação, né? Mas tem aí a rainha de copas e 2 energias em cima dela, assim, como se fosse um cortejo, né? O cavaleiro de paus e pajem de copas. Uma mais apaixonada e mais, talvez mais aberta, mais sensível, uma mais infantil, mais imatura. A outra um pouco mais desenvolvida. Nenhuma das duas na altura dessa rainha, tá? Rainha de copas, não, as duas energias, as 2 pessoas não estão à altura dela. Mas encontram nela algo que acho interessante, resolvem cortejar. Uma mais apaixonadamente do que a outra mais. É uma coisa como se fosse assim a paixão e o amor, né? Mas 2 ofertas aí talvez que surpreendem. Cuidado, 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 vigiem. O que mais aqui dessa falta? Falei aqui que teve uma falta que foi imprescindível, né? Tem algum conselho? Tem mais alguma coisa? Atenção, né? De início, assim, atenção. Preste atenção, esteja atenta nos próximos dias. Que vai ter um sacode aí, hein? Vai ter um sacode. Na maneira, espadas é a mente, né? Então é a maneira como você enxerga uma situação, uma pessoa, um contexto, uma área da sua vida que você tem até muito bem formada a Rainha de Espadas.
É o segundo elemento mais alto do naipe. Mas tem um upgrade aí, tem aí uma chance de crescer ainda mais com essa nova verdade que te acerta o fundo do coração. Sabe quando alguma coisa te acerta, que nem uma flecha no fundo do coração? É sobre isso. Algo vai fazer isso com você. E aí, resultado disso é pegar uma coisa que você colocou ali. Ah, não, eu vou só botar isso daqui nesse lugar para ver o que acontece. Eu vou tentar um ponto de vista diferente. Eu quero o desconforto da zona de conforto sendo lançado terra abaixo, para olhar para uma falta, uma tristeza, uma perda que te fazia ou te fazia sentir, né, como imperador, como alguém que exerce autoridade e domínio. Para ver isso de uma maneira diferente, as de espadas. Interpretar essa história, essa narrativa de uma outra maneira. Tem o peso da verdade aqui, né? Que loucura. É como se a espiritualidade, os ancestrais tivessem... A primeira carta é o Papa aqui, né? Então, pode ser também uma tristeza e uma falta com relação à religião e a instituições, né? Isso também pode ser o caso para algumas pessoas, já que tem um Papa aqui com 5 e 5, 5 de... 5, 5, 5. O Papa, 5 de ouros e 5 de copas. Para algumas pessoas, isso aqui é sobre a falta e o luto vivido dentro de uma instituição religiosa, tá bom? Dentro de uma religião organizada aqui. E o que eu falei antes, a perda da postura, da autoridade. Você abriu mão aqui de uma autoridade. Do exercício de um domínio. Vamos lá, 4 de ouros no fundo do deck. Também isso tem a ver com pertencimento, com a sensação de que lugar eu pertenço no mundo, quem sou eu no mundo, né? Aquilo que eu aceito perder. Mas tem um upgrade aí, tem uma nova informação, uma nova verdade, um novo ponto de vista que abala as estruturas, mas te leva além. Nossa, eu tô com muita sede. O eremita. 4 de ouros com eremita, né? Ir buscar no mundo o meu lugar de pertencimento. Que leitura. Vamos um conselho? 19 minutos já. Conselho aqui para quem me assiste. Se você estiver interessado numa leitura particular, meu e-mail está na descrição desse vídeo. Você sempre pode me contatar para uma leitura particular na sua energia. Se você quiser apoiar meu trabalho, o link do PayPal também está na legenda desse vídeo. Muito obrigada. Conselho final aqui para essa galera que recebeu essa mensagem. Para quem... Ops. Muitas cartas de uma vez. Olha a roda aqui no fundo. Temperança.
paciência e confiar na cura. Confiar no tempo das coisas. Oh, como é difícil. Os amantes. Escolhas. Um dia de gêmeos. São em gêmeos, hein? O carro. Câncer. A roda da fortuna ainda no fundo do maço. Mais uma. E vieram duas. Vou aceitar. As de paus. E pajem de ouros. É como se uma oferta pela qual você esperou por muito tempo finalmente chega. Para algumas pessoas é uma relação amorosa, mas para outros, para a grande maioria, tem a ver mais com uma decisão entre dois aspectos. Uma encruzilhada aí, um Y, né? Você chegou numa bifurcação e aí você tem que decidir direita ou esquerda, preto ou branco, sol ou lua, noite e dia, doce salgado. Conselho final, confiar na... Primeira coisa, confiar, temperança. Energia de Sagitário aqui forte. Confiar... A paciência tem a ver com confiar na cura, confiar no processo. Então, tipo assim, eu tenho paciência porque eu sei que isso vai passar e eu vou chegar lá onde eu quero chegar. Então, se eu, né? Essa carta me lembra duas coisas. A temperança tem a ver com tempero, temperar, você usar a quantidade certa nos lugares certos. Então, é mais do que saber calar, é saber quando e como. Mas ela também tem essa ilustração sempre dos copos, né? E passando o líquido de um copo para o outro, de uma copa para outra, que é essa coisa tão maternal de esfriar, né? Esfriar um chazinho, um leitinho. E é a paciência, você tem que ir ali até dar o momento certo. Então, primeira coisa é isso: paciência, temperança, calma, muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Confia no processo, tá? É essa força dessa confiança que vai te fazer acessar o carro com as de paus, né? O avançar que nem foguete nessa bifurcação da vida com os amantes aqui, nessa grande escolha que você tem para fazer, né? Mas tem aí, vem o seu encontro, pajem de ouros, então uma oferta material que te auxilia nesse processo. Pode ser um aumento, pode ser um bônus, pode ser um adiantamento do 13º, pode ser alguém te dar um presente, pode ser uma oferta de um novo trabalho, pode ser, enfim. Mas é uma oferta material aqui que te dá algum suporte nesse avançar. Nossa, carro com as de paus. O as de paus é o início, né? Começar, um novo começo. A faísca, a promessa. Agora, o carro é full throttle. O carro é... potência. Então, se prepare aí para... Tem um susto, né? Inicialmente aqui, a torre é um grande susto. Torre com enforcado. Mas
com paciência, grandes avanços e uma ajudinha extra ainda aí pra você. Eu espero ter ajudado, boa sorte. E a gente vai se ver logo.